Já pode ir? Já pode. Checa o áudio. Checa o áudio, alguém disse? Checa o áudio. Checa o áudio. Era pra vocês darem risada, gente. Ave Maria. Vou falar de novo. Checa o áudio. Olha lá, gente. A Ju Gran já está vendendo coletores maravilhosos. Checa. Por falar em checa. Agora sim, gente. Parou a brincadeira, passando para a Dani, que vai tomar a frente aqui. Palmas para a Dani, gente, por favor. Esse microfone, ele tá meio esquisito, não tá? Então, não tá legal, né, o som? Oi? Mas é melhor com Tá em cima. sem microfone. É melhor sem ou com? Bom, tá bom. Bom, gente, então é isso, né? Bom, eu sou a Daniela, eu sou escritora, sou cientista política, sou artista também. Queria agradecer primeiro a Sheila, a Isa pelo trabalho, esse trabalho maravilhoso que elas fizeram, estão fazendo, né? De organização desse livro tão importante, né, para esse momento atual. Acho que no Brasil hoje, o movimento de mulheres lésbicas, a gente tem debatido muito essas questões, né, da feminização, desfeminização, desfem, críticas à feminilidade, enfim, os vários nomes que a gente pode encontrar para pensar essas ideias. Então, eu acho que é um momento muito propício para lançar esse livro. A gente está precisando de conteúdo, de texto, de conteúdo teórico, de conteúdo reflexivo sobre esse debate. Nós que, de várias formas, aí estudamos, pesquisamos, escrevemos nos vários formatos, livros, pesquisas acadêmicas, teóricas, zines, qualquer formato. O movimento social é um espaço muito bacana, né, que a gente faz teoria também. Então, nessas várias rodas de debate que a gente faz do Brasil afora, eu acho que tem a impressão que temos sentido falta, né, de textos, de livros, de revistas, enfim, que destrinchem essa ideia, essa crítica que nós, mulheres brasileiras, mulheres lésbicas brasileiras, estamos fazendo em relação a essas questões. Então, deixar todo parabéns, uma salva de palmas de novo para Sheila Costa por essa iniciativa maravilhosa, que é uma sequência, né, de livros, vai ter outras, então é uma coletânea que contribui muito para o debate teórico, né? Então vou falar brevemente, gente, tentar ser breve, sobre algumas questões que eu venho pesquisando. Eu também tive um texto, né, selecionado no livro. Eu estou pegando o livro agora, não tinha ainda folheado. E eu vou trazer algumas questões para a gente debater. Então a ideia é que a gente converse mesmo, sejam questões para ativar aí as reflexões, e a gente faz um debate depois para discordar, para concordar, para perguntar, e depois a gente vai ter a sequência com as leituras, né, dos textos. Então convido as autoras também para debaterem, e fica aberto mesmo para a gente pensar essa profusão, essa diversidade, né, de reflexões. Então eu vou abrir um parênteses teórico aqui no meio da festa. Daí para a gente, enfim, ampliar aí as nossas ideias. Depois a gente segue aí para a confraternização. Depois tem o forró sapatão, já chamei todo mundo, né? Vamos aí depois sair quem quiser, a gente continua a confraternização. Bom, então vamos lá. Então o livro Vivências Lésbicas de Sfem, né? Esse termo de Sfem, que é um termo, até onde a gente entende, é um termo brasileiro que está sendo, né, desenvolvido nos últimos anos entre nós, mulheres lésbicas brasileiras. Então é um termo que a gente contribui também para o debate, acho que internacional, se a gente pensar, né? Muitas vezes no Brasil a gente cita muito mulheres estrangeiras, que é importante também, óbvio, ser internacionalista e pensar todas as mulheres do mundo que estão aí contribuindo, mas tem muita teoria sendo feita no Brasil também, tem muito conceito de movimento feito no movimento social, muita história que a gente precisa conhecer. Estava conversando ali na frente com a Ana Core, que é uma veterana aqui nossa que está presente hoje, né? E tem muita história, está com seus quase 70 anos. Então é importante a gente aprender com essas pessoas que têm décadas aí de vida e que têm debates, conceitos que já existiam antes da gente trazer conceitos atuais, né? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre o patriarcado. Porque o tema, né, da feminização, desfeminização, é um tema que vai diretamente ao tema do patriarcado. Não tem como pensar essa ideia da feminilidade sem pensar em patriarcado, né? Então o patriarcado, como a gente sabe, é um sistema, um regime social, um regime político de violência, né, contra as mulheres, de violência institucional e estrutural,
onde homens, né, onde a classe dos homens, o grupo dos homens, ele domina de forma sistemática, estrutural, violenta, explora a mão de obra das mulheres, né? Isso em várias partes do mundo, em vários momentos históricos, de formas diferentes, né? Então o patriarcado, ele se adapta, né, às realidades, assim como todos os sistemas de violência, né, de dominação, se a gente pensar o capitalismo, o racismo e tudo mais, esses sistemas se adaptam às realidades locais, cooptam, né, sistemas, discursos de resistência também e vai levando adiante, né, vai se alimentando das pessoas e levando adiante esse sistema de violência, né, contra as mulheres. Então, o que é o patriarcado, né? Vamos pensar na definição da ciência política, das ciências sociais. Patriarcado, a definição mais simples, é mulheres fora dos espaços de tomada de decisão, ou mulheres pouco presentes, né, nesses espaços onde se toma decisão sobre coletivo, onde se faz política, muitas vezes ausentes ou presentes de forma precária, né? Então, o patriarcado, ele impede que as mulheres tomem decisão não só sobre o coletivo, né, sobre a sociedade, sobre as regras, sobre como a gente deve viver em coletivo, mas sobre si, sobre o seu próprio corpo, né? Porque a partir do momento que não se decide sobre o coletivo, não se decide sobre si própria, né? Sobre o seu próprio corpo, sobre a sua vida. Essa é a definição mais simples, é uma definição que eu gosto muito, porque ela vai no cerne da questão, que é tomar decisão, né? Se a gente pensa em qualquer violência, em qualquer contexto, onde tem pessoas tomando decisão, isso amplia a democracia, amplia a diversidade, amplia as possibilidades, né? Então, o patriarcado, a gente pode pensar, então, mais a fundo, destrinchando, que é um sistema de diversas violências, né, contra as mulheres. Além dessa violência que eu entendo como uma violência fundante, que é a impossibilidade de tomar decisão, são várias violências que a gente já sabe, todos nós já estamos debatendo isso faz um tempo. Então, a violência econômica, a violência jurídica, um pouco ou a falta de acesso a bens e recursos, a terras, né, a território, trabalhos precarizados, enfim, falta de reconhecimento, né? Uma simbologia que ela impede que as mulheres sejam reconhecidas enquanto um fator positivo na sociedade, né? Uma falta de formalidade, leis que inclusive são elaboradas para dominar mulheres, para violentar. A gente tem exemplos disso no Brasil, de leis, ou seja, muitas vezes a própria lei existiu para violentar o grupo das mulheres, né? Então a gente tem essa questão da simbologia, né? Então vou chegar a isso durante a fala, a questão das simbologias positivas ou negativas sobre o feminino, né? Então, atualmente as pesquisas em ciências sociais e história, elas reconhecem que o início do patriarcado começou mais ou menos uns 5 mil anos, mais ou menos uns 6 mil anos atrás. É o que as pesquisas arqueológicas apontam, que foi mais ou menos o início da escrita assim, elaborada em suporte, em papel, como a gente conhece hoje, né? Antes tinha outros tipos de escrita, um pouco menos elaborados, mas tão importantes quanto. Então, algumas pesquisas arqueológicas indicam que nem sempre esse sistema existiu, o sistema de violência contra as mulheres, né? Mas são pesquisas que muitas vezes é difícil a gente saber realmente o que se passava porque não tem o registro do documento, né? São pesquisas que vão rastreando, vão cavando, né, literalmente, para encontrar objetos, para encontrar rastros pistas de como seria o mundo antes, mas muitas hipóteses de que a figura da mulher era uma figura exaltada, uma figura venerada, que provavelmente as mulheres eram valorizadas nos sistemas sociais, econômicos e principalmente no sistema simbólico, né? E as religiões têm um grande papel nisso, porque por muito tempo na história, né, as religiões antes se organizavam de outra forma. A gente entende hoje a religião como espaço institucional, mas no início das religiões a gente entende como espaço da simbologia, da organização da simbologia social, né, sobre o divino, sobre o não concreto. Então, se supõe que no início ali da humanidade, talvez antes desses 6 mil anos atrás, existiam sistemas onde as mulheres eram valorizadas, a figura da mulher era valorizada, né? Então, vou pulando de ponto para ponto, senão fica muito extenso. Depois a gente tenta conectar os pontos no debate, né? Mas aí a gente chega aos papéis de gênero, né? Então, o que seriam os papéis de gênero? Eu já falei sobre essas violências todas, né? Então, essas violências materiais são violências materiais, né? Sobre o espaço da mulher na sociedade, sobre os nossos corpos, né? Os papéis de gênero, eles surgem para legitimar essas violências, né? É um convencimento, é uma tentativa de convencimento das mulheres de que elas são naturalmente aptas a estar, né, nesses espaços de submissão, nesse espaço de fragilidade socialmente construída, de vulnerabilidade. Ou seja, a sociedade patriarcal, ela inverte a situação, ou seja, ela sai da realidade que cria conceitos para os conceitos que passam a criar realidade. Então,
os sistemas centrados nos homens, principalmente as grandes religiões ao longo da história, né, onde tem com líderes homens, líderes religiosos, homens decidindo textos históricos, textos religiosos, passam a dizer e escrever, olha, é natural que as mulheres sejam fragilizadas, vulneráveis, que elas não sejam aptas para falar em público, que elas não sejam aptas para fazer política, para liderar grupos, para ter o pensamento racional, abstrato, lógico, que elas não sejam aptas para, enfim, organizar grandes negócios, para liderar, para fazer acordos internacionais e tudo mais. Então, há uma ideologia, né, patriarcal que tenta convencer as mulheres e homens do seu espaço na sociedade. Então, tenta convencer que homens, ao contrário, né, no seu oposto, são aptos para falar em público, para liderar, são bons pensadores, né, etc, tudo mais, são mais responsáveis para lidar com dinheiro, etc. Tudo isso são essas construções distorcidas sobre o ser humano, né? Porque essas são qualidades que todas as pessoas, né, podem desenvolver. Homens e mulheres podem desenvolver essas funções todas, né? E essas funções, elas remetem ao quê? Uma qualidade que é a qualidade da assertividade, né? A assertividade, o que é? A gente dizer sim quando quer dizer sim, dizer não quando quer dizer não. A gente tem autoconfiança, ter autonomia para se colocar, para propor, para discordar, para questionar, ou seja, para se colocar em público. A assertividade é uma qualidade importante para a sobrevivência, né? Se a gente pensar nos primórdios da humanidade, lá atrás, quando o ser humano caçava, por exemplo, é preciso assertividade, ação para caçar, para ir em busca do seu alimento, para se proteger dos animais, enfim. Um ser humano não assertivo, que não se move, que não vai atrás das coisas, ele, assim como qualquer animal, ele tende à extinção, né? Então, para a gente agir sobre o mundo, é preciso a assertividade. Então, o patriarcado ele tem tentado nos convencer que nós não somos naturalmente assertivas, nós não somos naturalmente aptas para o coletivo, para agir sobre o coletivo, para organizar o coletivo, para ter o pensamento da estratégia, da política e tudo mais. O que é uma mentira, né? O patriarcado ele vem mentindo aí para as mulheres nos últimos milênios, né? Então, como que eu entendo a feminização, né? Eu entendo a feminização como esse processo todo de violência contra as mulheres. Quando a gente pensa em feminidade, feminização, a gente em geral pensa na ponta do iceberg, né? Que é a estética, o comportamento, a corporalidade, as posturas corporais, né? Essa é uma parte importante da feminização porque é a expressão, é a imagem visível dos papéis de gênero, né? Tanto homens quanto mulheres se apropriam dessas expressões, dessas imagens e comportamentos para se encaixarem na estrutura, para serem aceitos. Muitas vezes por uma questão de sobrevivência, né? Inclusive, tanto mulheres quanto homens, nós, né, buscamos nos encaixar nesse padrão, dessa forma seremos aceitos e aceitas, né? Muitas vezes sofremos violência quando questionamos esses padrões, essas imagens, né, padronizadas, né? Então tem várias questões aí, né? Mas, então, primeiro, então é isso, assim, a feminização, então, eu entendo como um processo, a gente, vai ser legal de debater depois, esse debate está sendo feito, né, nas redes, nas postagens, nos zines, nas rodas de debate por aí dos movimentos sociais, e é muito legal que a gente tenha vários pontos de vista, inclusive discorde, porque o pensamento único nunca é bom, né? Mas, então, é isso, assim. Então, eu não penso a feminização como um adjetivo, né? Por exemplo, eu penso mais como realmente um processo que naturaliza, a feminização naturaliza o processo de violência contra as mulheres, né? Então, o que é feminilidade, né? Assim, então, ao longo dos séculos, o patriarcado ele foi se apropriando dos processos sociais e tentando impor, tentando convencer homens e mulheres a estarem em locais, né, específicos, né, do território social. Então, quando o patriarcado diz, quando os homens dizem, quando a sociedade diz, olha, as mulheres não são aptas para a política, elas são frágeis, elas não são aptas para tomar decisão, para organizar eventos, para lançar livros, então está falando que as mulheres não são sujeitos políticos, devem estar fora da política, né? Hoje, no Brasil, o Brasil é um dos campeões de mulheres fora da política, olha só. Não sei se vocês sabiam disso, tem vários países na frente do Brasil com mulheres presentes, mulheres com uma porcentagem maior de presença nas câmaras, no Senado e tudo mais. O Brasil está perdendo feio nessa história, apesar que a gente tem muitos avanços, né, muitas questões positivas em termos de movimento social, de vários direitos de leis. A gente tem a lei do feminicídio, que foi aprovada, a Lei Maria da Penha, que é super reconhecida, mas em questão de mulheres na política a gente está perdendo feio. E, inclusive, a política é um espaço de muita violência, né, contra as mulheres. A gente tem, inclusive, o que se chama violência de gênero,
teve que se criar uma lei, um nome específico para esse tipo de violência, porque mulheres negras em especial, e mulheres que formam os padrões de feminilidade sofrem intensa violência. A gente vê a Dilma Rousseff, por exemplo, a ex-presidente, como sofreu intensa violência por fugir a padrões estéticos, né, inclusive, e assim, quando homens fazem as mesmas políticas que elas, semelhantes ou erros até piores, não são chamados a atenção. Pequenos erros, pequenas falhas, ela sofreu um impeachment, sofreu um golpe, né, por conta disso tudo, por conta dessa misoginia intensa, né. Então, assim, caminhando para uma conclusão, né? Então, eu penso a feminização como toda essa estrutura de violência contra as mulheres. E principalmente que retira as mulheres do espaço da política, do espaço da tomada de decisão, e coloca a mulher num espaço de vulnerabilidade, de violência, né? Eu esqueci, eu acho que, de citar a violência sexual aqui, inclusive quando eu citei as violências, né? A mulher, quando a gente nasce, já é reconhecida como um ser estuprável, um ser que pode ser explorado sexualmente, vendido. A gente vê isso, inclusive, se vocês acompanhar as notícias, em alguns países a gente vê famílias que vendem suas filhas, pais que vendem as suas filhas em troca de dinheiro. Isso ainda existe, isso não é uma lenda do passado, isso ainda existe. Então, assim, a mulher é entendida como um ser que pode ser estuprado, que pode ser acessível no seu corpo sexualmente, intimamente. A gente sabe como mulher, independente da nossa expressão, nossa imagem, como a gente se comporta, a gente sofre a ameaça do estupro o tempo inteiro. Então, ser mulher na sociedade patriarcal é sofrer a ameaça do estupro, né? Que o estupro como se chama? A intervenção, a supressão dessa barreira última que é o próprio corpo, né? Então, nem ao próprio corpo nós temos direito a andar tranquilos nas ruas, né? Claro, homens também estão sujeitos a isso. A gente tem uma porcentagem no Brasil de homens que sofrem violência sexual e várias outras violências também, mas no momento a gente está pensando essa violência estrutural, né, dos homens, né, contra as mulheres. Então, encaminhando, assim, quando a gente pensa, vamos pensar então a ideia de desfeminização, que é a ideia do livro. Esse foi um debate para a gente introduzir, né, e pensar o que é feminização, o que é violência. Né? Feminização é violência contra as mulheres, né? Então, quando a gente pensa em desfeminização, é uma ideia de que as mulheres podem, devem questionar esse sistema, homens devem, obviamente, questionar esse sistema também, mas um pensamento, é uma prática que questiona o sistema patriarcal, questiona os sistemas de violência contra as mulheres, né? Então, eu entendo a desfeminilização como um questionamento amplo sobre as violências contra as mulheres. Eu entendo todas as lutas que as mulheres se organizam em movimentos sociais, independente da orientação sexual, inclusive, elas estão em um processo de desfeminização, elas estão questionando o local da feminilidade, né? Essa é uma questão. Mas pensando então mulheres lésbicas, né, encaminhando para uma conclusão. Um dos pilares, né, do patriarcado é a heterossexualidade, né, enquanto uma norma, né, que atinge homens também, inclusive, né? Homens gays também são vítimas desse sistema que dá a heterossexualidade enquanto norma. Então, o que é a heterossexualidade enquanto uma norma, enquanto uma regra, né? É a mulher, a existência da mulher, o corpo da mulher está disponível sexualmente, intimamente, a sua privacidade está disponível ao homem o tempo todo, inclusive a sua mão de obra doméstica, né? Porque o casal heterossexual, ele se ancora na exploração do trabalho doméstico da mulher, né? Então a gente tem dados sobre isso. No Brasil também está passando vergonha, os homens trabalham muito menos trabalho doméstico em casa do que as mulheres gastam muito mais horas de trabalho doméstico. E quando a gente pensa que essas questões estão interligadas, é um sistema, né? Não são questões isoladas. Então, isso faz parte da feminilidade. A exploração do trabalho doméstico da mulher é um elemento da feminilidade. O homem que se beneficia, né, desse trabalho doméstico, que tem mais tempo para a política, tem mais tempo para o lazer, tem mais tempo para o seu próprio trabalho, para a sua carreira, para ganhar mais na sua carreira, por que ele tem esse tempo? Porque a mulher da casa, esposa ou filha ou qualquer mulher que esteja ali dividindo a casa está fazendo trabalho que ele não está fazendo. Ele está delegando o seu próprio trabalho, que ele deveria fazer, trabalho doméstico e de cuidados, né? Então, assim, pensando, isso falando do pilar da heterossexualidade. Então, nós mulheres lésbicas, né, estamos questionando esse pilar, nós estamos dizendo não ao sistema de exploração sexual, né, das mulheres, e estamos afirmando que estamos, né,
Estamos implementando um outro sistema de vida, um outro sistema íntimo de privacidade, de vida de casal, ou de vida em comunidade, enfim, ou de vida solo, solteira, mas enquanto mulheres que valorizam outras mulheres. Então, a outra questão que eu penso também é que toda mulher lésbica é uma mulher em processo de desfeminilização, porque toda mulher lésbica, independente da sua expressão estética, ela está questionando o sistema da feminidade, ela está questionando, né, esse pilar de se tornar acessível ao homem. Toda mulher lésbica está questionando a feminilização. E daí o ponto final aqui, para a gente abrir para o debate, é pensar, bom, apesar dessa discussão teórica, dessa discussão toda, assim, de conceitos, eu acho que é importante também a gente entender que dentro da comunidade de mulheres lésbicas, apesar que eu entendo realmente que toda mulher lésbica é uma mulher que está se desfeminilizando, é importante a gente pensar que tem algumas mulheres lésbicas, e acho que algumas mulheres héteras também, não sei que vão discordar de mim, mas pensando muito sobre isso, eu cheguei a essa conclusão que muitas mulheres questionam o que eu chamo de ponta do iceberg, que é a estética, né, o comportamento e a corporalidade, né? Então, esse é o tema final só para a gente concluir. Então, que talvez é nesse ponto em geral que as pessoas se centram mais, mas eu achei legal fazer esse parênteses para a gente pensar que realmente a feminilidade é uma questão ampla, né, um sistema estrutural de violência. Né? Mas pensando assim, o ponto central talvez do livro, ou não sei, um dos pontos, que é um ponto importante, né? A questão da estética, por exemplo, ela não é só uma questão estética, a estética é uma expressão do nosso local na estrutura social, da nossa mobilidade corporal, da nossa corporalidade. Como? A gente tem, assim, pensando no Brasil atual, sem a gente abrir para outros países, porque o debate é complexo, né, sobre vestuário, homens e mulheres em vários países, tempos históricos. Vamos pensar no momento atual no Brasil, que é o que a gente está mais acessível para o nosso entendimento da nossa experiência atual. Assim. Quando a gente está numa loja de departamento, onde é mais fácil comprar roupa, nas lojas em geral, o que a gente tem disponível para nós mulheres? Roupas curtas, em geral são roupas mais curtas, é muito difícil achar uma bermuda, né? Uma bermuda, uma simples bermuda a gente não consegue achar. Tem muitos shorts, roupas em geral, assim, camisa, camiseta, são sempre roupas que expõem mais o corpo, né? Isso é uma questão. Roupas menores, são roupas mais justas, pelo menos no Brasil atual, acho que isso muda de década para década, né? Mas são roupas mais justas que expõem mais o corpo, expõem mais as partes íntimas do corpo em geral, todas as partes íntimas. Muitas vezes são roupas com tecidos que coçam, tecidos muito quentes, ou tecidos que a gente vai passar frio porque a roupa é curta. São roupas, assim, muitas vezes inapropriadas, né? E inapropriadas, inclusive, para quê? Para a assertividade, para o movimento, para a gente se movimentar plenamente. Os sapatos, esse absurdo que eu nem consigo entender, o sapato de salto alto, o que é esse absurdo, porque o sapato de salto alto, ele impede a mobilidade, impede o caminhar, né? Impede a gente caminhar, correr. Não consigo entender por que existe o sapato de salto alto, né? Mas por quê? Então, assim, o sapato de salto alto, ele impede a mobilidade das mulheres pelo espaço, ou seja, impede a gente ocupar o espaço público, impede a gente falar. Eu trabalhei muito tempo, sou das artes também, eu trabalhei com dança e movimento, desenvolvi uma técnica de movimento, né? Quando a gente coloca o pé inteiro no chão, a gente consegue respirar melhor, a gente consegue se equilibrar melhor. No sapato de salto alto, a gente se desequilibra. A gente não consegue falar direito com as pessoas, está sempre preocupando em ficar ali naquela posição de vitrine, né? Então, a gente olha as roupas dos homens, sapatos bons, sapatos largos e confortáveis, ótimos para caminhar, ótimo para você falar, respirar bem, uma roupa justa que aperta, a gente não consegue respirar, leva para ansiedade, às vezes porque a roupa está inadequada. Então, essas estéticas não são apenas imagens estéticas, são justamente estéticas que impedem o movimento, impedem a gente estar plenamente nos espaços, né? E outras questões da estética, não só pensar na roupa e nos sapatos, né? E tem uma coisa da objetificação sexual no Brasil, né? Em outros países, no patriarcado em geral, mas no Brasil é muito forte isso. Mas, assim, eu gostaria de viver num mundo que todas as pessoas pudessem usar qualquer roupa que elas se sentissem bem, seja curta ou seja comprida, qualquer tipo de roupa, sem que isso necessariamente significasse um símbolo de qual papel social aquela pessoa deve desempenhar. Um papel de submissão ou um papel de dominação, né? Seria tão bom, seria tão feliz se nós pudéssemos usar roupas livremente, até não usar roupas, quem sabe, num momento de calor. Existem sociedades que as pessoas não utilizam roupas, existem comunidades nudistas, por exemplo. A questão não é a roupa curta em si ou a roupa comprida em si. É quem está decidindo sobre aquela roupa, quais são os símbolos atrelados a ela e o que acontece se a pessoa ousar sair desse padrão. Porque se fala assim,
Não, mas é uma opção, você pode optar, né, por usar essa roupa ou não. Esqueci de falar da depilação, hein, que é uma questão importante no Brasil também. A mulher que não se depila, muitas de nós aqui não retiramos os nossos pelos. Eu nem consigo falar em palavras a violência gigantesca que a gente sofre nas ruas pelo simples pelo, assim, né, a existência do pelo. A violência contra as mulheres é tão absurda que chega no íntimo do corpo, né? E atualmente a gente sabe que chega no íntimo mesmo. As cirurgias no Brasil é recorde em cirurgia íntima, né, de mulheres que querem modificar, alterar a aparência da sua genitália, por exemplo. Então, assim, a misoginia chega ali no fundo, na intimidade maior da mulher, né? A gente não pode nem ficar tranquila com a parte do nosso corpo, que é o pelo, faz parte do corpo, que vão sofrer violência assim gigantesca. Qualquer lugar que você vai, as pessoas vão te olhar com nojo, vão te olhar com uma aversão extrema. E uma mesma situação, o homem com a bermuda com o pelo dele normal, é normal, tá tudo ótimo, tudo tranquilo, ele é aceito, ele não é visto com receio, com uma pessoa ameaçadora. Já a mulher com a bermuda e uma camiseta com o pelo, nossa, é uma pessoa criminosa, é uma pessoa violenta, é uma loucura a distorção interpretativa que se faz sobre homens e mulheres, né, vamos dizer assim, na sociedade. Então, finalizando, né, para a gente abrir o debate, mas assim, eu acho que todos nós presentes gostaríamos de viver num mundo que a gente pudesse ter liberdade de fato para escolher, porque talvez tirar o pelo, manter o pelo, usar uma roupa justa ou apertada, possa num mundo com liberdade significar realmente a escolha das pessoas, realmente um símbolo individual, um símbolo coletivo, uma expressão de um estilo, enfim, mas hoje a gente não sabe que não é assim, não é uma escolha a gente utilizar a estética da feminilidade. Como a gente sabe, como a gente analisa se algo é uma escolha ou não na sociedade? Basta aquela pessoa desviar daquela escolha. Se ela está escolhendo, ela pode então escolher uma outra situação, certo? A gente escolhe vários elementos, várias possibilidades. Certo, é uma escolha, eu vou escolher o oposto então. Tá tudo bem? Não tá tudo bem, a gente sabe que vai sofrer discriminação. Uma mulher com uma simples roupa confortável, uma postura assertiva, né? Ela sofre uma violência gigantesca. Né? A postura assertiva a gente sabe como é difícil, né? Nos movimentos sociais mistos, nos espaços de trabalho. Uma mulher que fala a sua opinião, que discorda, ela é taxada de formas negativas, assim, é uma lista imensa de mulheres assertivas que são interpretadas de forma negativa. A gente vê isso, a violência de gênero, né? A violência na política. As mulheres que estão na política são mulheres extremamente assertivas, né? Elas estão ali no espaço público decidindo, enfrentando homens diariamente, e são classificadas de forma pejorativa o tempo inteiro, e sempre adjetivos que vão falar sobre o corpo, sobre a sexualidade, coisas que não se fala dos homens. Então, eu acho que uma mulher em desfeminização, uma mulher que está questionando toda essa estrutura e está escolhendo enfrentar também esse sistema estético de comportamento e se colocando no mundo como uma pessoa que tem direito a escolher, uma pessoa que tem direito à autonomia, à autoconfiança e estar nos espaços públicos. Então, gente, eu queria agradecer. Essas são algumas breves reflexões sobre a minha pesquisa e que se alimenta também diariamente dos debates que a gente realiza nos movimentos sociais. Queria parabenizar de novo a organização do livro. Queria convidar todas para a gente fazer uma conversa, para a gente concordar, discordar, falar outras coisas que acham interessantes sobre esse tema. E estou também animada para ouvir as autoras lendo seus trechos. Obrigada.